noite, igreja linda e abençoada. Vocês estão bem, gente? Eu não estou, não. Meu Deus do céu. Gente, pode se assentar. Ficam todos muito aí à vontade. Nós vamos nessa noite, mais uma vez, falar da palavra de Deus aqui. Depois de tantos louvores que nós ouvimos aqui, entender que Deus, Ele é a minha e a tua herança. E eu quero dizer para você nessa noite, declarar sobre sua vida que nada daquilo que Deus prometeu, você vai ficar sem receber. Toda a sua herança, você vai tomar posse dela. Amém? Tudo aquilo que você possa ter perdido por algum evento, por alguma situação, quando nós se humilhamos, quando nós descemos diante de Deus, nos arrependemos, Deus, Ele restitui, Ele traz de volta tudo aquilo que você perdeu, deixou para um tempo ali atrás, mas o Senhor, Ele vai restituir tudo aquilo que Ele te prometeu. Existe um segredo para isso, a obediência. Quando nós obedecemos, se humilhamos, nós se arrependemos, Deus, Ele restitui aquilo que nós perdemos, amém? Aleluia, glória a Deus. Então é isso aí, essa é uma noite de quinta-feira, onde nós vamos ministrar uma palavra muito conhecida, né? Saí de casa quase que agora correndo para cá, peguei um trânsito ali, o pastor manda mensagem, querido, meu telefone vai ficar com a mídia, você já está perto. Falei, 5 minutos eu estou aí. Quando eu falei 5 minutos, já tirei uma foto, estava um trânsito, pastor. Falei, pronto, oh, graças a Deus, o pastor vai ter que pregar no meu lugar, vai me livrar dessa. Mas não era um trânsito, gente, era um ônibus que parou na frente de uns 4 carros e abriu o trânsito, mas eu vim chinelando. Mas a Isabela falava, papai, o sinal abriu, vai, acelera, 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 papai. E eu acelerava e vinha, né? E estou aqui, vocês estão rindo do que eu estou falando, e eu estou com vontade de chorar, né? Tá certo. Amém? Mas é bom falar da palavra de Deus, não é verdade, irmãos? Para quem já subiu aqui em cima, não é bom demais? Hã? Bom para você, meu irmão, misericórdia. Tem tempo ainda, pastor? Irmãos, a palavra que nós vamos agora falar está em Salmos 126. Salmo 126. Este salmo, eu acredito que todos vocês já conhecem, já têm lido sobre ele. É um salmo que muitas pessoas usam para fazer canções, para ministrar. É um salmo muito conhecido, ele é universalmente conhecido, esse salmo. Então, não é só por isso que ele é muito bem conhecido, que torna para mim o William Santana aqui ministrar sobre esse salmo. Mas a leitura ela é muito bonita e eu busquei entender um pouco sobre essa leitura. Por que essa fase? Por que o povo de Israel estava celebrando? Por que ele estava dizendo essas palavras? E por que o povo, porque as nações estavam dizendo sobre os feitos de Deus pela vida dos israelitas, dos judeus, dos hebreus. Então a gente vai ler aqui agora. Vou ler até o versículo 6. Do 1 até o 6. Salmo 126, do 1 até o 6. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Repita comigo, foi como um sonho. O 2 está dizendo, então a nossa boca se encheu-se de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Até as nações se diziam, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Essa tradução aqui é a mesma de vocês aqui, né? O 3. Fez o Senhor grandiosas coisas por esse povo. O 3. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Parece que é um diálogo, né? O 4. Senhor, restaura-nos, assim como enche os leitos dos riachos do deserto, no Neguebe, outras traduções dizem. Aquele que semeia com alegria, com cânticos de alegrias colherão. Aquele que semeia com lágrimas, com cânticos de alegrias colherão. O 6 e o último aqui fala, aquele que sai chorando enquanto lança a semente, ou a preciosa semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo os seus feixes. Bom,
eu acho que todo mundo sabe, que significa cântico, ou significa louvor, ou significa também a palavra música, significa canção. E aqui é um salmo que foi composto por um salmista, e que ele está celebrando o retorno do povo de Israel para Sião, para Jerusalém. E esse é o salmo que traz ali a referência do consolo de Deus para aqueles que sofrem, para aqueles que estavam sofrendo. Como eu disse, salmo é louvor, é música, é hino. O Salmo 123 é uma composição musical e o escritor desse salmo, muitos dizem que é Davi relatando as escrituras do que aconteceu com o povo de Israel, ou o povo de Israel fazendo uso desse efeito. Este salmista, o Davi, que foi um dos escritores de mais de 73 salmos, ele foi o autor desses salmos, e muitos dizem que salmos de Davi tem alguns outros que não foi relatado. Mas Davi, além de ser compositor, escritor de canções, ele também era fabricante de instrumento. É tanto que a vida dele era tanto ligada com a música, que lá em 300 anos depois da vida de Davi, no livro de Amós, no versículo 6, no capítulo 5, Amós faz referência de Davi, que diz, bem dizendo que Davi foi como um dos inventores de instrumentos musicais. Então Davi, ele é um salmista que é atribuído a Davi mais de 73 salmos que são de autoria de Davi. Outro salmista também, que vale a pena falar, que é um dos mais antigos, é os salmos que dizem que Moisés escreveu. Moisés também foi um compositor de salmos. Pelo menos o Salmo 90 é identificado como de autoria de Moisés. Possa ser que ele também escreveu alguns outros salmos por aí, até porque Moisés foi quem escreveu o Pentateuco. Vocês sabem muito bem disso, que são os 5 primeiros livros da vida, foram escritos por Moisés. Outro salmista também, que relata várias histórias em canções no livro de Salmo, é o filho de Davi, Salomão, seu sucessor, que também compôs pelo menos 2 salmos, que é o Salmo 72 e o Salmo 127, e os poéticos livros de Provérbios. Outro salmista também que nós ouvimos muito falar e pregamos sobre ele é Asaf. Sabe muito bem de Asaf. Asaf, ele era um dos músicos, ou um músico de Davi, e um grande líder da adoração, que desempenhou seu trabalho com louvor quando a congregação de Israel se reuniam para adorar a Deus. Asaf, ele era ali o líder da adoração. Asaf, ele também escreve um total de 12 salmos. Salmos atribuídos a Asaf são os Salmos 50 e o Salmo 73 até o Salmo 83. Mostra-se a história, alguns estudiosos, que foi Asaf que escreveu. Outros salmistas são como os filhos de Corá, da tribo de Levi. Os israelitas também foram salmistas no seu tempo e que pertenciam à tribo de Judá. Além desses autores, segundo alguns estudos sobre a questão, não é possível determinar quem escreveu ou compôs os demais salmos. Mas veja bem, mas para nós ficarmos tranquilos sobre isso, o importante é nós sabermos que todos os salmos certamente é do próprio Deus. Deus que inspirou, e isso já é suficiente para nós. Aliás, toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela é do próprio Deus. Ela é inspirada pelo próprio Deus, para os dias passados, para os dias atuais e também para os dias futuros. Deus é quem inspirou a palavra. Então você, ao ler a palavra, a se alimentar da palavra, tenha convicção disso, tenha certeza disso, que foi Deus quem inspirou essa palavra. A Bíblia fechada, ela é um livro qualquer, possa-se dizer, mas quando ela abre e você começa a ler, não como muitos fazem por aí, abrem a Bíblia, determinados livros, determinados
textos e deixa aberto nas prateleiras, nas estantes, e deixa lá achando que vai ter algum efeito. Não, a palavra de Deus, fechada é um livro, aberta, e quando eu e você começa a ler a palavra de Deus, algo poderoso começa a fluir deste livro, começa a sair poder dessa palavra. Ou seja, a palavra de Deus, ela é vida, ela é poder, ela é poderosa. Então toda vez que você começa a ler a palavra, há algo especial de espiritual que sai das entrelinhas e atinge o teu coração, te atendendo na sua necessidade. Eu não sei qual é a sua necessidade nesta noite, mas se é cura, vai acontecer. Se é algo que Deus precisa fazer para um livramento dos seus, através da palavra de Deus, pode ter certeza, o milagre de Deus vai acontecer, porque a palavra de Deus é poder sobre nossas vidas. Amém? Mas o salmo que nós estamos em questão falando aqui é o Salmo 126. É um momento de restauração, é uma canção de alegria, porque os judeus, os hebreus, os israelitas, eles passaram pelo sofrimento de um cativo de 70 anos na Babilônia. Quantos que conhecem essa história que os hebreus, os israelitas, os hebreus, eles passaram no cativeiro na Babilônia por 70 anos? Faz um sinal com sua mão para eu ver. A maioria. Então isso vai me ajudar. Então você vai dando glória aí, tá, irmãos? Ajuda o servo de Deus aqui. E por que eles passaram por esse tempo em cativo na Babilônia? A gente vai conhecendo a história e entendendo que foi por causa do pecado do povo de Deus. O povo de Deus, eles começaram a fazer imagens, esculturas, e começaram a adorar outros deuses, doar a sua vida e oferta para deuses pagãos. E eles começaram a desobedecer a ordem de Deus, a palavra de Deus, e com isso eles abandonaram a casa de Deus, se afastaram completamente de Deus. Só que Israel era e é um povo escolhido, elegido por Deus, e Deus, ele não se arrepende de ter liberado uma palavra de bênção sobre Israel, por mais que Israel estava em pecado, desviando dos seus caminhos. Então o que acontece? O profeta Jeremias, lá no capítulo 25, o profeta, ele vem falar para todo o território de Israel, que ele, durante 25 anos, a palavra de Deus estava vindo até a ele, para que ele alertasse o povo, para o povo se arrepender, e eles não deram ouvido a ele. De igual modo também não deram valor às vozes dos outros profetas, contudo não deram atenção, tampouco inclinaram os seus ouvidos. Então o que acontece aqui? O povo está distanciado, Deus tem falado com eles através dos profetas, os profetas têm dado recado ao povo, mas o povo não se inclina para a voz de Deus, o povo se afasta. Então Jeremias, ele é levantado como esse profeta, e ele chega diante do povo, em todo o território, em Jerusalém, em Judá, em todo Israel. Ele começa a falar para as províncias, e começa a falar nas congregações, dizendo: olha, Deus tem falado com vocês através dos profetas, e a mim ele vem dizendo há 23 anos, e vemos dizendo, mas vocês não querem ouvir. Isso é lá do início do livro do profeta Jeremias. Então nossa vida é essa, a gente tem que parar de fugir do nosso chamado, né, Ítalo? A gente conversa muito sobre isso, porque quando a gente acordar para o chamado, o tempo já passou. A força que eu tenho hoje, será que daqui 10, 30 anos, 50 anos eu vou ter a mesma? Eu preciso fazer alguma coisa na seara do Senhor, porque desde o princípio Deus está realizando uma grande obra, Deus está colhendo, Deus está fazendo coisas poderosas, e tem pessoas que estão inseridas no meio, fazendo, trabalhando, também plantando e também colhendo, e nós estamos de braços cruzados. Precisamos movimentar, precisamos parar de acharmos que somos crianças, que somos jovens demais, que ainda eu vou curtir a minha vida lá na faculdade ou qualquer outro lugar.
Você pode cursar, você pode se formar, ser um grande profissional, mas nunca deixe de exercer o seu chamado. Primeiro o reino de Deus, e as outras coisas, diz a palavra, serão acrescentadas. Não se preocupe sobre essa palavra de Jeremias, que ele se entrega ao seu chamado, que é tão árduo para ele, para você também possa ser árduo. Eu fico olhando muitas pessoas nas células, principalmente as células que eu acompanho, a célula do nosso amigo Felipe, a Lohane está ali. Eu fico assim maravilhado com o perfil do Felipe. Eu vou na empresa dele quase todos os dias, tem um cafezinho lá, tem um pãozinho, eu só não como, só quando ele manda, eu sou obediente. Né, Felipe? E o Felipe, ele está vendendo lá o carro dele. Não é propaganda não, tá Felipe? Mas depois dá um desconto aí para mim, tá bom? Ele estava vendendo e do nada o Felipe começa a falar da igreja aqui, Betel. Tem um funcionário do Felipe lá com o nome, posso falar o nome dele? É sobrenome, é Pralon. Quer saber quem é? Vai puxar na internet e vai achar, seu bobo. Entendeu? Pralon, eu chego lá, o Felipe está falando para ele de Deus, falando de Jesus. Imagina o Felipe, há 2 anos atrás, dizendo como Jeremias, sou uma criança, nem falar. Ele está pregando talvez mais do que eu por aí afora. Do que mais que muitas pessoas que só estão dentro de igreja, mas no seu trabalho não conhecem Jesus, nem Jesus conhece ele. O Espírito Santo não tem ali liberdade com ele no seu trabalho. É um estresse danado. São situações. Aí Deus fala com ele, eu vou usar você para denunciar o pecado. Você fala, eu não. Por quê? Porque eu também estou no meio desse pecado. Deus fala, mas eu vou tocar os seus lábios, eu vou te purificar. Eu vou te ungir. Eu vou descer sobre você a minha unção. E toda vez que você abrir a tua boca, você vai ver que vai sair palavra de vida e vai libertar outras pessoas. Deus quer fazer isso conosco. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então Jeremias, ele começa o seu ministério e por todo Israel ele sai a profetizar. E não é profetizar coisa boa. Se a gente for ler lá em Jeremias capítulo 25, lá no versículo 11, Jeremias está falando algo ali muito pesado para o povo. Desde o início desse capítulo 25, Jeremias ele começa a dizer o que eu já falei para você, dizendo para o povo, vocês não ouvem, vocês não querem dar ouvido, então ouça o que o Senhor tem para dizer para vocês. E nesse capítulo 25, no versículo 11, Jeremias está falando assim, e toda esta terra virá a ser uma desolação, um espanto, uma coisa medonha, uma coisa que vocês nunca imaginaram. E esta nação, ele está dizendo, e vocês, israelitas, vocês judeus, hebreus, vocês servirão ao rei da Babilônia. Então ele está dizendo de um castigo que vai vir, ele está falando de um cativeiro. E eu não sei se ali ele está falando, com certeza pela boca de Deus que ele está falando, mas ele fala algo que eu penso assim, porque ele não foi um pouco menos, né, mais um brando sobre essa sentença. Ele fala, e 70 anos vocês ficarão presos no cativeiro. Jeremias, ele vem declarando isso sobre o povo, sobre a ruína, sobre Israel, sobre os velhos, sobre os novos, as crianças, sobre os seus rebanhos, as suas casas que seriam saqueadas. Jeremias, ele vai profetizar uma palavra dura, e por isso que ele temia, mas Deus dizia para ele, não tenha medo, porque eu serei contigo. Porém, depois que Jeremias, ele profetiza, no capítulo 25, todas as coisas que viriam sobre Israel, sobre a prisão, sobre o cárcere, lá no capítulo 30, Jeremias também, ele profetiza uma nova promessa de Deus. Jeremias, a partir desse capítulo, ele começa a dizer que por causa da tamanha dor, que por causa do tamanho sofrimento do povo de Israel, há quem diga que os homens gritavam tanto de dores, que colocavam a mão sobre suas barrigas, que alguém dizia, esses homens estão gemendo
apavorado como as mulheres quando estão em parto, em trabalho de parto. Eles sofriam muito. Jeremias está dizendo que suas mães iriam ver os seus filhos sendo mortos. Outros estudiosos, pregadores dizem que mães, para não morrer de fome, comiam até da carne dos seus filhos, quando já mortos, para eles também não morrerem de fome. Então, a mão de Deus, Jeremias está dizendo que ia ser muito pesada sobre o povo. E eu estou falando isso para nós entendermos por que Israel agora volta no Salmo 126, celebrando. Ele vem se alegrando. Porque olha só o que está escrito em Jeremias 25, 10. Aqui me chamou muita atenção. E falando assim, ó: e farei cessar, desaparecer, dentre eles a voz de celebração, a voz de exaltação, a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, como também o som do moinho e a luz do candelabro. Jeremias, aqui ele está dizendo que ia ser tão triste a situação sobre Israel, que eles não teriam mais prazer para sorrir. Eles não teriam mais prazer para poder entrar na sua casa e ouvir a voz da esposa, a esposa ouvir a voz do esposo, ouvir as vozes dos seus filhos. Eles não teriam mais suas casas. Seria totalmente um avalanche que ia acontecer sobre eles. E Jeremias está falando, tamanho é a dor sobre Israel. Mas no capítulo 30, por causa dessas dores, Jeremias está dizendo, mas Deus lhes promete retornar desse cativeiro para onde vocês vão, para Babilônia, retornar depois desse tempo de 70 anos, se vocês se arrependerem dos seus pecados, se humilhar dos seus pecados, e se converter verdadeiramente o teu coração, o Senhor também lhe faz a promessa de retornar com vocês para casa dos seus pais, para casa onde eles prometeram a terra prometida, para onde haveria prosperidade. Ele promete, depois dessa árda dor, Ele também traria vocês para o lugar de paz e descanso em Israel. O que eu aprendo com essa palavra aqui, é que quando nós nos arrependemos, Deus opera milagres. Quando nós se humilhamos diante de Deus, Deus ele traz cura sobre nós. Existem pessoas que estão doentes, existem pessoas que não acessam o milagre de Deus, as portas continuam fechadas, as portas não se abrem, por causa de um arrependimento que ainda não aconteceu. Deus ele promete dois caminhos para nós: o caminho da alegria e o caminho da tristeza, o caminho do céu e o do inferno. A promessa de Deus, ela sempre vai estar de pé sobre nós, e hoje ela quer trazer para nós um alívio de dores. Ela quer trazer cura sobre enfermidades que você talvez nem sabe que existe, mas Deus quer curar. Deus quer fazer algo poderoso sobre nós, mas é preciso um arrependimento. Assim como Deus estava dizendo para Israel, tudo aquilo que vocês passarão lá no cativeiro, eu quero trazer vocês de volta, mas é necessário ouvir a minha voz e se arrepender, Israel. Aleluia. Então, esse livro de Jeremias, ele traz essa revelação, ele traz essas duas promessas sobre o povo de Israel. Primeiro, a promessa é o cativeiro, por permissão de Deus, e a segunda promessa é trazer de volta o povo. Porém, durante 70 anos, eles vão sofrer ali, toda a situação que nós ferir no reino espiritual, Deus vai curar, Deus vai restabelecer, mas tem um processo a passar. Precisa reparar o dano de algumas coisas. Aleluia. E agora passa os 70 anos de cativeiro. Se cumpre os 70 anos, assim como o profeta Jeremias profetizou. E você vai encontrar que nas histórias, que mais ou menos ali 539 anos antes de Cristo, Ciro,
conhecido como rei da Pérsia, ele conquistou a grande e importante cidade de Babilônia. Tudo isso aconteceu mais ou menos ali 539 anos antes de Cristo. E o rei da Pérsia, Sírio, de acordo com a sua política de promover o retorno dos povos subjugados às suas terras de origem, então esse rei sírio, ele promulgar é a ação de tornar algo desconhecido público, termo utilizado quando uma lei ou um decreto passa a ser vigor na prática. A promulgação de uma lei consiste no reconhecimento de sua autenticidade, ou seja, a condição de reconhecê-lo ou reconhecê-la como uma obrigação que deve ser cumprida por todos. Então ele vai estabelecer um decreto, e ele vai ali então fazer esse decreto, e ele chama Esdras chama o rei sírio, e começa a dizer sobre o povo e sobre uma promessa, do que o próprio Isaías havia profetizado, que Ciro, ele ia dominar as grandes capitais, os países, mas que o povo de Deus deveriam ser libertos. Então Ciro, ele, através de Esdras ali, ele vai então liberar um decreto, e esse decreto que ele estabelece sobre o povo ali na Babilônia, ele quer dizer que o povo que pertence a Israel, o povo de Judá, o povo hebreu, o povo que pertence a um Deus todo-poderoso, o Deus de Israel, seja este povo liberto, para que voltem para suas terras. Está lá em 1 Esdras, no capítulo 1, do versículo 1 diante, você vai lendo toda a história, até no capítulo 6, vai encontrar esse diálogo de Esdras com o rei sírio. Então, o que acontece? O povo, os escribas, que saiam pelas cidades, nas juntas de frente dos soldados, aonde estava escravizado o povo de Israel, e dentre outras pessoas, aquele escriba, ele recebe uma ordem do rei, para perguntar, quem é da origem de Israel se posiciona, quem é da origem do Deus Todo-Poderoso se posiciona. Se alguns dentre eles falarem que eles serviam Baal, ou serviam qualquer outro Deus pagão, esse não seria separado, mas aquele que se conhecesse como um israelita, um servo do Deus Altíssimo, separa este povo. E assim foi feito em toda a província da Babilônia. Todo o povo de Israel agora começa a voltar para suas casas. Só que o rei sírio, ele também dá um decreto por orientação de Esdras, para devolver tudo aquilo que foi roubado do povo de Deus. Que diz a palavra que o rei babilônico Nabucodonosor, quando entra em Israel, além de destruir tudo que eles tinham, eles também roubam todo o ouro, toda a prata, todos os bens do povo de Israel e todos os seus animais. Então Esdras tem essa conversa com Ciro, e Ciro entende que tem que devolver todo o ouro, toda a prata, todos os bens e todos os animais, inclusive os ouros que foram roubados do templo do Senhor. E agora ele manda uma ordem para reconstruir o templo de Israel. E Esdras, muito inteligente, diz: como vamos reconstruir se não devolvesse todo o ouro? E Esdras, muito inteligente, ele lança essa para o rei sírio. Então Ciro, ele libera o ouro, libera a prata. Se a gente fosse ler aqui em Esdras, o que está falando de quantidade de ouro que foi devolvido, a quantidade de pratas, quantidade de bens, e os animais que eles devolveram para o povo de Israel, só para o povo de Israel voltarem para Sião. E agora ele pega tudo que era deles, tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi lhes tomado, e eles começam a voltar para Sião. Eu começo a imaginar essa cena: ouro batendo, prata chacoalejando, os bens armazenados, e os animais voltando. É cavalo rinchando, é bicho berrando,
E eu imagino aqueles que estavam com saudade de cavalgar e montam no cavalo e sai. E vai. O que é isso, rapaz? Eu estou sorrindo porque Deus está fazendo grandes coisas. Eles montam nos seus cavalos e eles voltam para Sião. E é aquela marcha, imagina aquele alazão, aquela marcha batida. Né, o Renan? Renan sabe o que é isso, hein? Marcha, sabe não, rapaz? Olha, assim que sabe, ele que é o homem do chapéu, que é da fazenda. Oh. A marcha batida é a marcha mais gostosa de andar no cavalo. Porque ele sai dobrando as suas patas, você nem mexe sobre o lombo do cavalo. A marcha picada, perdão. A marcha batida são as marchas que mais ganham os troféus em concurso por aí afora hoje. Mas na década de 70 até 90, o que ganhava troféu era a marcha picada. O cavalo batia suas patas, o peão nem mexia, só a cintura. Ia, imagina o povo de Israel voltando para casa. Oh, Deus bom! Cerca o bezerro lá que é nós. Não é da Babilônia não, puxa que é nós. Pega lá, pega lá. E foi indo o povo voltando para Sião. Era uma festa, era uma alegria, apóstolos, vocês sabem muito bem. E agora, a gente entra nesse texto de Salmo 126 para nós encerrarmos. Porque eles estão dizendo, quando o Senhor trouxe do cativeiro a volta a Sião, foi como um sonho. Porque 70 anos, se eu for para ficar exilado 70 anos, hein? Eu que tenho 21 anos, não aposentado nada, não vigia. Eu que tenho 30 quantos anos eu tenho, amor? 36. 70 anos, dá para esquecer as coisas, pastor. Não ia dar tempo de voltar. Mas quando ele fala, estava como os que sonham. Porque eles ainda quando criança, quando vieram para ser presos, talvez aquelas crianças, aqueles jovens, ele estava dizendo: o meu pai Jacó foi um dos homens mais ricos da terra. Eles cavalgavam, eles andavam pelos pastos, eles tinham sonhos, eles prosperavam. Quando orava, Deus falava com eles. Mas agora preso aqui, exilado, nunca mais isso pode acontecer. Por mais que eles tinham uma promessa, através do profeta Jeremias, que era até 70 anos, talvez aqueles homens israelitas não tinham mais esperança. Eles não tinham mais sonhos. Mas quando acontece a libertação, quando o escrivão chega diante do povo de Israel e fala: ei, você é israelita? Sim. Você é israelita? Sim. Você é israelita? Sim. Então vem para cá. Mas por quê? Porque você está livre agora do cativeiro. Diz o rei que vocês podem ir de volta para Sião. Aleluia. Israelita falando assim: como? Você está de brincadeira? Não, eu tenho muito trabalho para fazer hoje. Eu tenho que quebrar pedra. Eu tenho que fazer muitas coisas aqui ainda. Eu sou um condenado. Não. Tem um decreto, está escrito aqui. Você quer ler? Olha, está escrito aqui: todo o povo que pertence ao Deus vivo, todo poderoso, que é digno somente esse Deus de toda a adoração, todo esse povo desta igreja estão liberados para voltarem para a sua terra. Então eles começam a sair da prisão. Eu imagino eles subindo as escadas, eles subindo, vendo a luz do dia, e o povo de fora olhando o que está acontecendo. E a leitura vai dizendo: então a nossa boca se encheu de riso, as nossas línguas de cantos de alegria. Até as nações diziam: o Senhor fez grandes coisas por estes, e é por isso que eles estão alegres. Eu não sei quantas maravilhas Deus tem feito por você. Eu não sei se você já saiu do cativeiro. Eu não sei se você já saiu de uma prisão. Se você ainda está largado nessa sarjeta. Não sei qual é essa prisão do povo de Israel. Era lá na Babilônia. Mas muitos estão presos em religiosidade. Muitos estão presos no seu próprio pecado, no seu próprio orgulho. Estão presos porque não tem condições de pedir perdão a quem você ofendeu.
estão presos porque a sua saúde emocional já se foi, você já não tem mais saúde, está doente, preso em um cativeiro desses, mas hoje Deus quer trazer libertação para nossas vidas. Deus quer libertar. Aonde havia choro, aonde havia escuro de uma escravidão, de uma cadeia, existe uma luz que está entrando para clarear tudo, para deixar tudo bem claro, para você enxergar que é só por causa de um pecado ou de qualquer outra situação, mas existe um tempo esse processo, e se você acreditar, ainda hoje chega o fim do processo, e você vai dizer como eles: a nossa língua está cheia de cântico. Por quê? Porque Deus fez grandes coisas por nós. Aleluia. Eu quero chamar você para ir se colocando de pé. Quando o salmista diz que as nações também diziam: grandes coisas fez o Senhor por estes. Pensa aqui comigo. Quando o povo estava indo para o exílio, para o cativeiro, o povo de Israel era um dos povos mais prósperos da terra, tinham seus exércitos. Quando eles são presos, amarrados, algemados, e são destinados como escravos para a Babilônia, ele passa diante das nações, eles passam diante das outras cidades vizinhas, de outros países, e a fama de Israel vai de água abaixo, e a este povo começa a dizer: tadinho deles, já era para este povo, caiu na mão de Nabucodonosor, estão todos bem algemados, amarrados, não tem como fugir, e nem se erguer mais as suas cidades. Esses povos não tem mais sonhos, esse povo não tem quem que mais vão pelejar por eles, este povo não tem quem vai guerrear as guerras deles, eles estão perdidos, abandonados, derrotados para sempre. Mas quando o povo volta para Sião, eles passaram vindo de Sião para Babilônia de cabeça baixa, sanguentados, porque apanharam, foram maltratados, e o povo maldizia deles. Mas quando Ciro fala para voltar para Sião, e devolve para ele todo o ouro, toda a prata, todos os bens, aleluia, todos os animais, eu imagino Israel que veio de cabeça baixa, voltando de cabeça erguida, dizendo: o Senhor fez grandes coisas, o Senhor fez grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. E os animais indo com o povo de Israel, e aquela cidade que dizia deles, estão dizendo: ei, grandes coisas fez o Senhor por estes, porque eles não tinham ninguém para pelejar por eles, só o Deus deles, só os Deus dos céus que poderiam os livrarem. Olha lá, como que eles estão com a boca cheia de cântico, cheio de risos, porque o Senhor fez grandes coisas para eles. Aleluia. Assim como grandes coisas fez o Senhor por nós, e estamos alegres. Ele pede para restaurar a alegria dele, como Deus enche o leito do rio Negueb no deserto. O povo clamava, eles se humilharam, porque eles chegam a dizer para Deus: renova, Senhor, assim como o Senhor renova os rios, as correntes dos rios no deserto. E havia uma cidade no norte de Judá, que por mais que era seco aquele ambiente, os rios não deixavam de brotar a sua água. Eles davam água, tinha corrente de águas. E o povo de Israel agora está pedindo: renova nós, assim como o Senhor renova as águas lá do deserto. Era para secar, era para morrer, mas o Senhor renovava. Renova nós também. Eles clamavam isso lá no cativeiro. E agora aqui no versículo 5, acontece uma oração, ou algo muito poderoso que eu entendo, que fala: aquele que semeia com lágrima, com cântico de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cântico de alegria, e trazendo consigo os seus feixes. Aleluia. Não importa como você passa a prova, não importa como você passa situações e circunstâncias,
O que você tem que fazer é o diferente de se prostrar, de reclamar, de murmurar. Aqui está dizendo, aquele que semeia enquanto chora, aquele que semeia enquanto está sofrendo. Você passa por um caminho semeando em lágrimas, em tristezas, em dor, mas chegará o tempo de volta, e aonde você semeou terá frutos para você colher.